Pronto. Então, pessoal, boa noite. Vamos começar, então, a nossa roda de conversa de hoje, como parte da disciplina de matemática na escola. Eu não sei qual é o número, a quinta, talvez, ou sei lá, algo assim. Roda de conversa, e hoje a gente vai conversar sobre educação escolar quilombola, né? E estamos recebendo aqui nossos convidados de hoje, e vou falar uma frase sobre cada um deles, depois vou deixar eles mesmos se apresentarem, né? Assim. Então, a gente tem ali o Kleber, que vai começar falando que é quilombola e aluno de mestrado em educação aqui na Faculdade de Educação da UFRJ, e orientado pelo Diego, que está ali do lado, Diego Gondim, que é professor da UF, educador e filósofo, e também professor do programa de pós-graduação de educação aqui da UFRJ. E o Alan, que está aparecendo ali embaixo, Alan Alves Brito, dá um tchau aí, Alan. Então, o Alan é astrofísico. O Alan é muitas coisas, mas entre elas ele é astrofísico, é, trabalha também, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, mas ele é baiano, originalmente. Trabalha com ensino de ciências, com educação quilombola, com quilombos, e atualmente, além disso tudo, ele está fazendo o segundo doutorado dele, que é um doutorado em educação, né? Então é isso. Então a gente vai começar com a fala do Kleber, e durante a fala dele vocês podem ir perguntando coisas, tá? E aí é isso, a gente vai conversando. Vai lá, Kleber. Olá, pessoal, boa noite. Espero que sejam todos bem. Mais uma vez, professor Vitor, né, obrigado pelo convite, estar aqui. Professor Diego, obrigado, gratidão por esse convite. E vou apresentar minha pesquisa que eu apresentei na semana passada, né, no Congresso de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, né, que aconteceu na cidade de Belém, no Pará. E foi para nós foi assim, uma grande emoção, porque tem escrito essa pesquisa, né? Essa pesquisa que vem surgindo com o tempo, que iniciamos com uma, né, há um tempo, e ela se encontrou nesse Kleber, momento. Sim. Só uma observação. Depois, acho que é legal você falar um pouco também da Associação de Pesquisadores Negros e Negras, assim. Eu acho que mas depois, assim, que você acabar, eu acho que muita gente aqui Bem. não deve nem saber que existe essa associação. Acho que é legal o pessoal conhecer. Sim, sim, é fundamental, bem interessante, né, falar da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, né, nós nos afiliarmos, né, nos associarmos é fundamental, enquanto estudantes e pesquisadores, né. E então recebemos, né, enviamos o nosso projeto de pesquisa e recebemos a carta de aceite para apresentar a nossa pesquisa na sessão temática, que foi muito interessante, né, a sessão temática que abordava epistemologias pretas em foco nos campos da linguagem e educação, construindo novos modos de fazer ciência. E essa sessão temática foi coordenada pela professora doutora Ana Luísa, né, Ana Lúcia, da Universidade Federal da Bahia, e pela professora doutora Cassandra, da Federal Rural de Pernambuco. E a gente está lá apresentando nossa pesquisa com alguns resultados, foi assim, muito pertinente, foi muito gratificante. E eu quero apresentar para vocês agora um pouco do nosso trabalho que tem sido feito, que tem sido elaborado enquanto que eu tenho tentado fabular enquanto pesquisador, né, e estudante de mestrando. Vamos passar nosso primeiro slide. Né, vim trazendo para vocês um pouquinho, né, Toco, Afeto e Solto, a escrita tela de uma pesquisa em educação, O Modo de Aquilombar um Corpo, né, onde foi a partir das leituras que vem realizando, né, das obras de Leda Maria Martins, né, e algumas leituras que foram surgindo com o tempo durante as aulas, né, disciplina e orientação do professor Dr. Diego. E essas leituras ali da Maria Martins, né, me remeteram às minhas memórias, né, a questão da minha ancestralidade, e eu nesse percurso, nesse caminho, em busca desse meu reconhecimento enquanto homem negro, né, enquanto esse homem território,
né? Então, nessas minhas sobrevivências, esse encontro, esse retorno às minhas raízes, né? Às minhas origens, eu faço um retorno à minha comunidade, né? Um retorno ao quilombo, retorno ao útero, né? O quilombo como útero, né, com essa metodologia de tocar, afetar e soltar, né, com as nossas práticas do cotidiano, com as nossas experiências, né, com as nossas singularidades que tocam, afetam, soltam, proliferam, costuram, confluem e por aí vai, né? E parte desse meu quilombamento inicia com com aí a foto do nosso centro espírita, Casa Vovó Cambina da Angola, do qual eu sou um médium bandista, e faz parte dessa sobrevivência, nesse reencontro ancestral, nesse momento de escuta à ancestralidade. Pode passar, professor. E o que eu venho trazendo nessa minha pesquisa, né, essa questão do aquilombamento que veio acontecendo a partir do feminino, né, a partir do feminino, a partir de uma escrita que visibiliza, né, esses corpos femininos, né, corpos de mulheres, ou corpos de mulheres negras, né, nas suas performances mais subjetivas nos seus territórios, né, indo na contramão que Saadia Hartmann, né, nos diz, quando ela fala que falham em discernir a beleza e veem apenas a desordem, né, sem captar todas as maneiras pelas quais as pessoas negras criam vida e transformam a mera necessidade em um terreno de elaboração. Então, essa pesquisa vem de encontro trazer essa singularidade, né, essa beleza nas performances, na singularidade das performances dessas mulheres, dessas nossas performances que tocam, afetam e soltam pelo território, né? Aí são corpos, né, que aprendem, que ensinam, são corpos que desafiam, mulheres desafiam, desafiadas, inquietas, inquietadoras, né, em consonância com o que diz Leda Maria Martins, né, quando fala de um corpo voz e ventário, né, somos esses corpos, né, um corpo que respira, que pira, que às vezes pira, né, mas também inspira, né, e que também anseia por transformações. Pode passar, professor. E então, o objetivo de nossa pesquisa, né, da minha dissertação de mestrado, é compor uma escrita, imagem na tela dos aquilombamentos para a produção de corpos negros, partindo do encontro ancestral e performances desses corpos, espiralar em sua construção epistêmica, social, política e educacional, né? No qual eu sou um objeto da pesquisa, né? Nós somos objeto da pesquisa, a comunidade, o nosso território, né? Então, tem essa observação prática, né, durante a pesquisa. E como objetivo específico, problematizar esses corpos, né, corpos negros que se afetam, atravessam e reverberam a partir de uma metodologia epidérmica, que eu venho trazendo, né, a partir do tocar, afetar e soltar, né, que é a metodologia que eu venho trazendo, abordando, né, construindo um referencial metodológico, né, sobre essa questão do tocar, afetar e soltar. Né? Outro objetivo é operar com esses corpos negros em suas performances no individual e no coletivo, e compreender o impacto dessas performances afetuosas em seus territórios. Podemos passar, professor. Essa pesquisa que eu venho trazendo, né, construindo, elaborando, fabulando, né, a pesquisa ela é etnográfica, né, com qual eu desejo, junto à arte, né, fabular essa minha escrita. E para mim não interessa, né, porque parte dessa escrita, né, como foi uma pesquisa em tela, os dados são produzidos com filmagens, né, os dados são coletados, né, no cotidiano da comunidade, no cotidiano desses territórios que me influenciaram, que foram importantes nesse meu aquilombamento. Então, foram feitas cenas, né, captado imagens, sons desse cotidiano, dessas singularidades, dessas performances, desses corpos performáticos, desses corpos inventários nos territórios. Né? Então, como um corpo tela a ser escrito, né, no espiritual, no social, politicamente, um corpo que é totalmente afetado por mulheres negras, né? Mulheres sonhadoras, combatentes, corpos de memória, sonoridades, como diz Leda Maria Martins.
né? Então, essas mulheres que eu venho trazendo nessa minha pesquisa, elas são capitulares. Cada uma delas, elas são capitulares na minha pesquisa, e elas compõem um arquivo vivo do quilombo, enquanto corpo tela de negritude. Então, essas mulheres, cada uma na sua singularidade, está ali representada. Por favor, professor, pode estar passando. Aí tem essa primeira, né, que vem trazendo e vem abordando minha mãe, com seu corpo de afetos, a dona Cresolina Andrade, né, que tem um capítulo especial. Aí outro corpo, que tem um corpo político, que é a nossa querida amiga líder quilombola, Joanice Ribeiro, com a qual a gente já está há 20 anos nessa luta, nessa estrada. Então, de que forma esses corpos se tocam, afetam e soltam? De que forma acontece essa metodologia? De que forma esses corpos se confluíram, se transformaram e se proliferam, se proliferaram, se proliferam? Né? E a outra mulher que vem em capítulo também, titular, é a nossa mestra João Nalva Ramos, que é a líder presidente da Associação Cultural Herdeiros de Maria, e também a nossa mestra Jongueira, né, a jovem mestra Jongueira, com seu corpo ritual, como diz Leda Maria Martins, né, esse corpo que tanto educa, que afeta, que prolifera com a nossa cultura em seu território, né, com as suas singularidades. Pode passar, professor. Então, como uma das etapas, né, desse desenvolvimento da pesquisa, vem trazendo aqui, né, no primeiros momentos, foi a construção de memorial acadêmico, né, a construção de pensar um roteiro, né, de um curta-metragem, onde que viesse, onde pudesse estar nesse roteiro essas leituras que foram realizadas durante a minha dissertação, durante essa minha orientação, tem sido feito durante a minha orientação. Então, de que forma, o que poderia estar que eu poderia trazer dessas leituras para a tela, e para escrever na tela, em tela. Então, foi um roteiro que foi elaborado, né, que aí a produção dos dados, né, do curta-metragem, que ainda estão sendo produzidos, né, a edição, a escrita e imagem da minha dissertação, a defesa da dissertação e a apresentação e lançamento do curta-metragem. E como resultado alcançado foi um memorial elaborado, um roteiro que está encarnado, e os dados que têm sido produzidos, né? Já produzimos algumas coisas, algumas cenas, e eu, né, no próximo, gostaria até de repente poder compartilhar com vocês, se vocês puderem assistir, quiserem assistir um pouco das cenas que já foram obtidas, né, desses dados obtidos, é bem interessante, que traz um pouquinho, né, que é o curta-metragem Aquilombamento, tocar, afetar e soltar, recomeço e proliferação, que ele, em seu sentido, né, ele retrata o aquilombamento, a grandeza poética desses corpos, né, dos corpos negros, né, epistêmico, que trazem na alma esses saberes, as práticas, os conhecimentos transatlânticos, assim como essa vitalidade e magnitude dos corpos femininos negros. Aí, compartilhar com vocês alguns dados já produzidos. Esse é o nosso quilombo cruzeirinho, né, um pouco do nosso cotidiano. Vocês podem ficar à vontade, quiser perguntar alguma coisa, fizer alguma... Pode ficar à vontade. O Quilombo Cruzeirinho fica no interior do estado do Rio de Janeiro, região noroeste do estado do Rio de Janeiro, né, em atividade, né, próxima divisa com Minas, né. Estamos a 8 horas do Rio de Janeiro, de viagem, da cidade do Rio. Sou remanescente do Quilombo, não moro na comunidade, minha família, né, minha mãe morava na comunidade, aí é o cotidiano, né, das crianças, né, aí então já usando algumas cenas, alguns jogos, né, alguma linguagem cenográfica para fazer essa abordagem dentro do que foi estudado, né, durante o meu mestrado, né, minha pós-graduação tem sido estudado. É a transição das crianças que chegam, né, para estudar no Quilombo, outros que entram no ônibus que vai para a cidade. Então, essa troca, essa... Kleber, só para ambientar, a gente está vendo cenas do município de Natividade, correto? Natividade, isso, no Quilombo Cruzeirinho. Isso aí. Isso é o cotidiano das crianças chegando e saindo da escola, indo para a cidade, as que estudam no colégio estadual, no colégio municipal, que tem ensino fundamental completo. Ensino médio.
Aí tem a cozinha, né, do Quilombo, né, um pouco, né, do que trata essa cozinha, né, e a gente traz em cena também, né, nessa escrita, né, o Quilombo como um útero, né, o útero materno, e esse retorno ao Quilombo é como é um retorno meu ao útero da minha mãe, né, a esse cordão umbilical, a essa ancestralidade, a essas especificidades, a esse reencontro, né, ancestral. Aí É, essa nossa só uma pergunta, tá sem som mesmo, Kleber? Porque não tá chegando nada aqui não pra gente. Ele tem áudio, acho que o professor Diego não conseguiu colocar, mas geralmente tem o som do cotidiano mesmo que a gente foi colocando. Ele não está editado, né? Essa aí é só algumas para. É só para deixar um gostinho de quero mais. Vocês vão ver o curta-metragem no final, na defesa de dissertação. É que até traz a questão, né? A curta-metragem fala da questão do personagem Francisco, né? O personagem Francisco pode ser qualquer um de nós, o José, o Vitor, o Diego, o Alan, né, as Marias, Beneditas, então somos nós, esses Franciscos, que vão buscar o seu aquilombamento, né, que se reencontram, que se encontram. Né, e são as crianças que têm, eles geralmente, né, na escola quilombola, no território quilombola, as crianças fazem uma atividade durante a semana em que elas vão para a cozinha, né, aqui é uma conversa, a gente falando sobre o que eles praticam na cozinha. Aí é a nossa líder quilombola, Joanice, né, na sua cozinha, a gente vai conversando enquanto tem, né, vai ouvindo esses sons, esses cheiros que saem da panela, essa comida magnífica, né, o porquê dessa madeira, por que essa madeira que é utilizada hoje em dia, porque antigamente era um tipo de madeira, hoje se usa outra, que não dá tanta fumaça nas residências, né, então, que lenha é essa que nós utilizamos hoje em dia? Aí toda uma prática de fazer o angu, então a gente é o cotidiano, essa troca, né, do que acontece no território no dia a dia, né? A Casa Joanice é um território livre, né? Onde tudo acontece dentro do quilombo, as reuniões da comunidade, se choveu, o projeto Cinema na Praça se torna o projeto Cinema na Varanda da Joanice, e se cair um sereno mais forte, todo mundo de coberta, a gente faz o filme, então não deixa de acontecer, a família tá presente, está participando, então é um lugar de movimento, de transitalidade. E a conversa come solta, né? É lógico que durante essas atividades, né, essas comidas que foram, né, feitas por essas mulheres, a gente termina degustando, né? Porque vocês imaginam estar presente nesses lugares, não saborear esses pratos tão magníficos, né? A Joanice fazendo um angu especial, né? Sendo que o prato característico do nosso quilombo é o fubá suado, né? Quem não experimentou ainda precisa experimentar, que é maravilhoso. Isso é o bom, sim, a gente vai conversando no dia a dia, fala de reunião, as cenas, só alguns detalhes, né, só algumas cenas que a gente está passando aqui para vocês. Não, que foi preparado para apresentar. Esse aí é o personagem Francisco, né? Como ele em busca do seu aquilombamento, né? Ele se despe desse conceito que foi totalmente, né, colocado, né, que nos foi empurrado goela abaixo, esse conceito colonizador, esses conceitos colonizadores instituídos, né? E então esse corpo que se despe, que se procura, um corpo-tela em busca do seu aquilombamento, das suas raízes, das suas origens, que se reconstrói, que se reconstitui, né? Aí então o personagem Francisco que somos nós, né? Em busca dessa, desses novos conceitos, dessas novas interações, dessas novas possibilidades, enquanto homem preto, homem negro, enquanto corpos de conhecimento. Aí é o personagem Francisco, né, eu, Kleber, enquanto chegando na questão da sua ancestralidade no território espiritual, que é o Centro Espírita Vovó Cambina da Angola, né, o que está aí, que apareceu na imagem, é o meu pai, William Medeiros, pai William. Esse dia foi muito, né, são as cenas que foram produzidas durante a gira de Preto Velhos, né, na festa de Preto Velhos.
Foi um momento muito, muito especial, muito interessante, até por causa da força, né, energia desse momento, né, de estar fazendo um trabalho sobre ancestralidade e ter a permissão de estar, na casa, na gira, né, fazendo um trabalho, ter essa permissão de estar filmando, né, toda a gira. Então, foi um presente, assim, surpreendente da espiritualidade, da ancestralidade, de estar na casa, né, Vovó Cambina da Angola, e poder passar um pouquinho da nossa religião, da nossa força, né, do nosso axé. Aí são meus irmãos de santo, né, na gente, na gira de abertura, né. Aí tem os áudios, tem tudo, né? A questão dos ogãs, os atabaques, né? Esse movimento da mão, a questão do ritual, o bater a cabeça, a questão da fumaça, do cheiro, da defumação no ambiente. Então, são essas especificidades, né? Essas escritas, né, em tela, na tela, né? Na dissertação. Aí foi na cozinha, né? Uma das outras cenas, né? Essa é a dona Crisolina Andrade, a minha mãe na cozinha, a cozinha de nossa casa, né? A gente fazendo a nossa cena, né? Ela contando um pouco da história, onde essa cozinha tem uma história, né? Todo um contexto, e ela participando, né? Mostrando, ela ficou até surpresa quando eu falei que ela seria, né, minha pesquisada, né, minha interlocutora. Ela falou, poxa, quem sou eu, filho? A mulher de 78 anos, o que eu tenho para ensinar, né? Quem sou eu, né? Que corpo sou eu? Eu falei, nossa, um corpo de afeto, né? Que corpo é esse que tem para nos passar, que nos passou? Que esse corpo, né? Que legado é esse, né? Hoje a minha mãe é minha ancestral, né? Ela veio a desencantar, né? Alguns dias depois de termos feito essa cena, fez 3 meses que ela desencantou. E hoje a minha ancestral está aí, né, cumprindo a missão hoje, né, continua repassando esses detalhes, né, essa vivência da cozinha, do detalhes com as plantas, a conversa que acontece durante essa refeição que está sendo preparada, né, o toque, a troca ajuda para poder macerar o alho no pilão, para fazer o tempero que foi colhido na hora, né? Para trazer aquele cheirinho, aquele gostinho saboroso, essa coisa bem coisa meio que mineira mesmo, bem específica, né, da roça, né? Um pilão que foi presente do casamento, que está na foto de casamento, a foto de casamento de mais de 50 anos, então pilão que é usado todos os dias na cozinha para fazer a refeição, então esse cantar do pilão, esse movimento das mãos, né, as mãos que cuidam, as mãos que cortam, a mão que prepara, né, então a ideia, né, é trazer uma escrita imaginada, uma escrita de dissertação que apresenta em tela, na tela, como tela, sons, né, imagens, transições, é uma forma, né, uma oportunidade que a gente encontra, né, que encontra até de aquilombar, né, as formas da academia, de enunciação, as formas da academia ver ou de expressar enquanto corpos de conhecimento. Então, o nosso projeto de pesquisa veio para aquilombar. Essa é a intenção da pesquisa em tela, tem dados que estão sendo produzidos ainda, né, tem a editar essas imagens, né, transcrever, né, todas essas imagens, né, esses detalhes, essas sutilezas, né, dentro dessa metodologia do tocar, afetar, soltar, né. Aí, ó, o personagem Francisco embarcando para sua luta depois de ter sido massacrado, de ter sido, muitas vezes enganado pela sociedade, muitas vezes desacreditado, né, calado, e ele vai em busca do seu aquilombamento, nas suas buscas, vai em busca das suas conquistas, né, isso ele embarcando para o Rio de Janeiro, né, nas suas construções, nessas questões das buscas dos conhecimentos, ampliar seus conceitos, os conhecimentos para repassar, né, se refazer enquanto homem, se reconhecer e repassar, né, para a comunidade, para o território, todas essas
né, esses saberes, né. Aí tem as cenas do Rio de Janeiro, né, que foram capturadas também no Rio de Janeiro, lá na Urca, a chegada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, quando o personagem Francisco já está a caminho da universidade, né, já enquanto um homem preto assumindo a Universidade Federal, né, que foi tão desacreditado, que não seria capaz, que não poderia, que aquele não era o lugar dele. Sim, é o lugar dele, está onde está, né? Ele tem que estar onde quer estar. E aí vai Francisco, né, conquistando seus territórios, levando a sua força e os saberes ancestrais consigo, né? Essas cenas já é na entrada da universidade, né? Na porta principal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na Urca, Praia Vermelha, né? E é essa apresentação, né, essa é minha pesquisa de dissertação, essa é a minha defesa, foi uma apresentação que foi realizada lá no COPEN, Congresso de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, Negros e Negras, né, que ele foi foi magnífico ter participado desse momento, né, mostrar minha pesquisa, estar lá com outros colegas, né, mestrandos, né, com doutorandos, né, e tá com essa troca, né, de saberes, ver que, né, poder ser ouvido, né, ver sua proposta, ganhar mundo e ter o retorno, né, de outros pesquisadores, de outros locais, de outros pesquisadores que também vêm contribuir dentro das nossas pesquisas. Só tenho a agradecer mais uma vez, agradecer ao professor, o doutor Diego, que é o meu orientador, né, que tem esse olhar afetuoso, que não fosse esse olhar, né, acho que o que influencia, que ajuda, que contribui bastante, é a questão eu acredito que seja o orientador, né, que além de acreditar, né, na gente, né, confiar, acreditar, impulsionar. Então, professor Diego, né, gratidão pela paciência, né, por esse olhar sensível, né, porque se não fosse o senhor com esse olhar, com essa sensibilidade que o senhor tem, acho que não teria me encontrado enquanto homem negro, enquanto pesquisador negro, tendo o senhor como referência, né, como meu professor de educação brasileira, de quando entrei fiquei magnificado, e ter o senhor como orientador, como um orientador não só dos estudos, mas orientador para a vida. Né, mais uma vez, gratidão, portanto, né, que o Pai Oxalá, Pai Oxóssi, possa estar abençoando o Senhor sempre. Professor Vitor, gratidão pelo espaço. Valeu. Parabéns, Kleber, pela pesquisa. Espero estar lá na defesa. Pessoal, alguém quer perguntar? Vai ser um prazer, professor. Então, Diego, quer continuar? Uma pergunta. O Kleber, eu percebi que na sua pesquisa você utiliza bastante a lei da Maria Martins, né, para falar de corpo afeto, por exemplo, né? Gostaria que você falasse dos seus referenciais. Me parece que você utiliza talvez Conceição Evaristo, fala de vivências e experivivências, né? Me pareceu também que você Nego Bispo, talvez. Sim, foram as dicas, né? Tem as dicas específicas, né, do orientador e tem as curiosidades também do orientando. Isso conta muito, a gente tem essa liberdade e flexibilidade, né? Aí o professor Diego tem assim, ó, nós temos as dicas aqui para você estar seguindo, né? Das leituras da Maria Martins foi fundamental. Eu, né, comecei com Beatriz Nascimento, né? Para mim, ter iniciado conhecendo Beatriz Nascimento foi, né, o estado para minha vida. Onde eu estou. Quando eu sou, e pronto. Né? Eu levei para a vida e veio trazendo Leda Maria Martins, né, todos os conceitos dela, trazendo, né, para dentro da minha pesquisa, olhando para dentro da minha pesquisa com essas leituras, né, Francis Fanon. Aí eu fui procurando Conceição Evaristo, né, professor indicou também Sadia Reitman, né, aí eu vi, fomos aprofundando cada vez mais com a educação antirracista, foi fundamental conhecer um pouco o trabalho também do professor Amilcar, outras leituras que vêm contribuindo, né, para essa minha pesquisa, para essa construção da minha dissertação acadêmica, né.
Nego Bispo, não pode deixar de falar, são tantos que eu vou deixar aqui, eu vou falando que eu sou apaixonado em tantos. Krenak também tem muito a contribuir, essa questão de estar construindo paraquedas coloridos sempre, né, para essas nossas adversidades que têm acontecido, às vezes, nos nossos territórios, enfim. São, assim, esses nossos referenciais, que têm sido meus livros de cabeceira. Então, pessoal, quem conhece Nego Bispo aqui? Quem já leu alguma coisa que ele mencionou? Então, Nego Bispo é um autor que é um autor quilombola, né, um intelectual quilombola, falecido prematuramente ano passado, e eu recomendo a leitura. Eu não vou falar muito, porque possivelmente Diego e Alan vão voltar a falar sobre ele. E também quero destacar para vocês a importância da leitura de autoras e autores, como Leda Maria Matriz, como Beatriz Nascimento, Lélia Gonçalves, Guerreiro Ramos, que são autoras e autores negros brasileiros que escreveram coisas muito importantes e que não foram, na sua época, devidamente reconhecidos pelo fato que, na academia convencional, pelo fato de serem autores negros, né, basicamente. Então, são autores que a leitura é muito importante para entender o país e para entender as relações étnico-raciais no Brasil. Então, quem tem interesse nessa área, são leituras bem assim, obrigatórias. Mais alguma pergunta por enquanto, pessoal? Então, Diego, quer continuar? Posso. Vocês me escutam bem? Sim. Bom, então, vamos começar do começo, né? Para ver se a gente termina no começo. Eu tenho até uma apresentação aqui, mas antes de... Já que você falou de Nego Bispo, né? E eu também não ia deixar de falar dele. Se você quiser, se apresenta um pouquinho. Vou fazer isso. Antes de colocar minha apresentação, vou fazer uma apresentação sobre mim também, bem rápida. O Vitor comentou, né? Eu sou educador matemático, filósofo também, um pouco de alguma coisa. Em última instância, eu me formei em matemática, né? Como vocês estão se formando em matemática, fiz matemática. Eu cheguei a iniciar o mestrado em matemática pura, logo quando eu tinha sido aprovado em matemática pura no ICEX, né? Instituto de Ciências Exatas da UFMG. Lembro disso como se fosse hoje. Eu saía do ICEX, cabeça cheia de teorema, aquela preocupação, como é que eu vou fazer para resolver esses exercícios, fazendo análise, fazendo topologia, e o meu caminho passava justamente em frente à FAFISH, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Eu passava na frente da FAFISH e via aquele monte de gente feliz, pulando, gritando, e eu parava assim, gente, mas que povo feliz, eu aqui sofrendo para demonstrar esses teoremas, eu quero ser feliz igual esse povo também. E um dia, um belo dia, eu peguei e pensei, quer saber, eu vou sair da matemática pura, já estava como orientador, cheguei perto desse orientador e falei assim, aqui, eu quero ir para a Unesp de Rio Claro, eu gostaria de fazer educação matemática, eu vou trabalhar com história e filosofia da matemática. Aí ele tinha um sistema, eu fui pedir lá a carta de recomendação, já que ele ia ser meu orientador, e ele tinha um sistema de dar cartas que era baseado na nota que a gente tirava nas disciplinas dele. E as disciplinas dele, a gente colocava um pseudônimo nas provas. Na época eu era bastante viciado em The Big Bang Theory, acho que como muitos da matemática e da física na época, e o meu pseudônimo era Sheldon. Ele me perguntou o pseudônimo, eu falei, Sheldon. Ele pegou a prova lá, olhou, aí ele tinha aquelas cadeiras presidente, reclinável, quando ele olhou a nota, ele encostou a cadeira para trás assim, então você quer ir para a Unesp de Rio Claro, o que você quer fazer? Historinha? Eu te faço a carta, Diego. Eu te faço a carta. Nunca mais eu consegui pôr as vistas nesse professor, ele não me deu a carta, tá? Nunca mais eu consegui encontrá-lo, mas de toda forma eu fui para a Unesp de Rio Claro, fui fazer educação matemática,
E eu cheguei na Unesp de Rio Claro com um projeto de história da matemática, ainda muito vinculado à matemática, buscando ali trabalhar com cálculo diferencial integral. Isso acabou vertendo em um livro, posteriormente, que eu escrevi sobre os atores desconhecidos do cálculo diferencial integral, onde eu falo de alguns outros nomes que não apenas Leibniz e Newton, como Mercator, Sluze, enfim, nomes que possivelmente poucos de vocês já escutaram. Até mesmo Fermat, muitos já escutaram, e etc. Quando eu chego na Unesp, eu decido mudar completamente o meu projeto e eu inicio pensando algo muito próximo à etnomatemática e quero trabalhar com quilombos. Eu escrevo um projeto de pesquisa que tinha a seguinte pergunta: o que acontece entre as categorias de identificação em uma comunidade quilombola? Veja, quando eu pergunto o que acontece entre as categorias de identificação, eu estou situando num documento. Para uma comunidade quilombola ser titularizada, ela passa por um processo, né? Primeiro que é a identificação, depois o reconhecimento e depois a titulação, certo? No reconhecimento é feito um laudo técnico antropológico. Esse laudo técnico antropológico ele é baseado em algumas estruturas de categorias, que é para dizer assim, bom, essa comunidade ela possui realmente um vínculo remanescente com a colonização e etc. E tem ali as categorias de lugares, edificações, modos de dizer, modos de fazer e etc. A minha pergunta era, o que acontece entre essas categorias? Ou seja, em síntese, eu estava tentando perguntar que tipo de vida acontecia para além da identidade, para além da identificação. O que era uma comunidade quilombola? E aí eu pego uma mala, efetivamente uma mala bem grande, e vou morar na comunidade. Vou para o quilombo do Mandira, chama Comunidade Remanescente de Quilombo do Mandira, localizada em Cananéia, interior do estado de São Paulo. É uma ilha, faz divisa com Curitiba, com o estado do Paraná, essencialmente Curitiba, e eu vou morar nessa comunidade, fico lá um ano sem sair, vou lá para a comunidade perguntando o que acontece, o que está acontecendo. E é curioso, Vitor, que nessa pesquisa minha tinha um dos objetivos específicos que era exatamente assim, problematizar as relações do que acontece com a etnomatemática. Para quem leu, ou para quem ainda vai ler minha dissertação em algum momento, vai entender que no final eu digo que nada se relaciona. Porque eu não estava com interesse algum de pensar uma matemática, eu não estava com interesse algum de identificar uma matemática e nem mesmo uma forma de ensinar a matemática a partir de determinado conhecimento quilombola. Acho que isso também é importante destacar, que por mais que me formei em educação matemática, eu dificilmente sigo uma perspectiva que assume a educação matemática como uma forma de ensinar matemática. Eu não estou interessado efetivamente em ensinar matemática. Eu diria isso de uma forma bem objetiva. Não é meu interesse identificar um conhecimento matemático para estabelecer relações com teoria dos números, com teoria dos conjuntos, ou com qualquer outra coisa. Mas algo naquela dissertação estava se abrindo ali para pensar posteriormente, que acaba virando a minha tese de doutorado, que era o conceito de lugar e de espaço. Diferente do que a gente poderia entender como lugar e espaço do ponto de vista euclidiano, ou do ponto de vista newtoniano, ou do ponto de vista leibniziano, etc., eu estava diante de uma comunidade em que a vida acontecia no lugar e que eles eram o próprio lugar. Não havia distinção entre ser o lugar e o lugar. Um exemplo disso, e eu sempre falo sobre isso, quando eu vou fazer uma conversa com um dos líderes da comunidade, a gente senta no boteco, no Quilombo tem boteco, tá, gente? A gente senta no boteco, na beira da sinuca, tomando uma cerveja, eu ligo o gravador, eu já estava morando lá já há muito tempo, e ele vira para mim e fala assim, ei, Mineirinho, o que você está querendo saber? Já está aqui há tanto tempo, você já sabe muita coisa da gente.
Aí eu falei, não, eu quero conversar, vamos conversar. E ele disse, "Não, por onde você quer começar? Ah, por onde você quiser. Então vamos começar do começo, ele disse. Aí ele pega e fala assim, meu nome é Francisco de Sales Coutinho Mandira. Todo mundo me conhece como Chico Mandira. Mandira é o nome da terra. Essa se torna a minha hipótese de tese de doutorado na educação matemática e na filosofia, porque nesse mesmo tempo eu inicio um doutorado de filosofia na Universidade de Paris 8 e inicio o doutorado de educação matemática na Unesp. E isso porque eu já tinha vindo no mestrado de um estágio sanduíche na filosofia, na Universidade de Bahia Blanca, na Argentina. E acho que vale ressaltar também que nessa época eu ainda era um estudioso muito afinco da filosofia contemporânea, especialmente de Gilles Deleuze e Félix Guattari, e muito próximo ali com os estudos de Spinoza, de Bergson, do Gilbert Simondon. Então, essa questão de perguntar que vida que acontece, o que está disposto nessa imanência, acaba sendo influenciado demais também por essa leitura deleuze-guattariana que vinha me acompanhando. Mas aí na tese de doutorado a coisa vai tomando alguns outros rumos, porque eu começo a levantar a hipótese de que se havia algum espaço a ser dito ou a ser enunciado no quilombo, esse espaço era o próprio corpo. É onde eu vou dizer que o corpo era a superfície topológica de qualquer acontecimento quilombola. É algo muito próximo do que a Beatriz Nascimento vai sintetizar na frase que o Kleber evocou, né? O quilombo é onde estou, onde eu estou, eu sou. Ou seja, é pelo corpo, né, enquanto essa última e primeira superfície, que tudo acontece. Se há uma vida que acontece, ela se dá nesse corpo. Então, é nesse momento em que eu começo a pensar uma educação matemática, não mais como uma forma de ensinar matemática, mas um modo de estar no mundo. Tá? Isso também parte do pressuposto que eu não compreendo a educação matemática como algo que a gente possa dizer que ela seja alguma coisa, que ela é alguma coisa. Eu sempre parto do pressuposto que a educação matemática ela pode alguma coisa, e não que ela é algo. E nessa distinção entre ser e poder, a gente começa a entender que ensinar e agir são coisas diferentes. Há um movimento da ação que se opera. E é a partir daí, né, que eu me apresento, Vitor, e vou tentar aqui colocar a minha apresentação, porque eu acho que ela vai dar uma continuidade. Enquanto isso, só pontuando uma coisa, se me permita, Cléber, comentar uma coisa sobre o que você trouxe, essa questão da metodologia epidérmica que o Kleber está trazendo na pesquisa dele é bastante interessante, porque ela se dá na comunidade. Não sei se vocês perceberam, mas a comunidade que o Kleber, a comunidade do Kleber, ela é regida por mulheres. Todas as atividades que são feitas lá, culturais, etc., são organizadas por essas mulheres. E uma coisa que a gente percebeu nos momentos que a gente esteve na comunidade é que essas mulheres elas vão organizando aquela correria da organização de um evento, mas elas vão parando umas com as outras e com os outros, elas param, abraçam, apertam e soltam. Elas tocam, apertam e soltam, e voltam e se organizam. É daí que surge essa ideia de uma metodologia epidêmica, né? Bom, nesse caminho de pensar, então, um corpo como uma topologia primeira e última de enunciação do acontecimento, é que vai se situando, que vai se enunciando as possibilidades de algo que eu tenho tentado trabalhar como filosofia das diásporas africano-ameríndia ou filosofia afropindorâmica, né? Como algumas proposições filosóficas, epistemológicas e metodológicas. Vocês conseguem ver a, a minha apresentação? Sim. Ótimo. Só acho que está aparecendo tudo aqui, né?
Desculpa, gente, eu não estou conseguindo ver como que eu faço aqui. Para passar. Transição para a apresentação. Peraí. É estranho porque não tá rolando, não estou entendendo o que está acontecendo. Não rola para vocês, né, a apresentação? Não, tá só no primeiro slide. E agora? Agora tá. Ótimo, pronto, agora foi. Bom, é daqui que parte, então, a minha proposta de diálogo, né, com vocês hoje, no sentido de perguntar, bom, em vez de nós partirmos de pressupostos, sejam eles teóricos, sejam eles acadêmicos, epistemológicos, metodológicos, de que há alguma coisa em uma determinada comunidade ou em determinada vida, por que não perguntamos o que tem nessa vida que produz questões epistemológicas? Ou seja, em última instância, a minha preocupação atual tem sido em assumir, não de pensar as comunidades quilombolas, ou mesmo indígenas, sobretudo as quilombolas, como objetos de pesquisa, mas assumi-los como agentes na pesquisa. Mas essa frase, ela parece um pouco modinha, né? As pessoas são sempre agentes, etc. Quando eu digo agentes, eu não estou dizendo no sentido de que elas participam, não estou dizendo isso. É agentes no sentido efetivo da teoria e da prática. Ou seja, como que, do modo como um determinado quilombola pesca, ou do modo como ele caça, isso me possibilita construir uma metodologia. Como que isso me possibilita construir uma teoria? Como que isso me possibilita construir uma ideia de educação? Eu acho que aí sim, se algo eu pudesse chamar de etnomatemática, eu não chamaria disso, brincadeira, eu falei só para chamar a atenção, eu não chamaria isso de etnomatemática de forma alguma, até porque existem já diversas perspectivas, ideias, tendências dentro da etnomatemática, mas se algo que realmente me interessa pensar é efetivamente em como esses modos de vida eles vão perspectivando aquilo que a gente pode chamar de meio acadêmico, da escrita, de questões metodológicas e epistemológicas. Bom, o Vitor falou do Nego Bispo, né? Eu, inclusive, começo essa conversa com um trecho, um poema do Nego Bispo, que diz assim: nós, caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nós, nadando contra as marés, atingimos a força das marés. Nós, edificando nos lamaçais, atingimos a firmeza dos lajeiros. Nós, habitando os rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, sorrindo nas tristezas para festejar a vinda das alegrias. Nossas trajetórias nos movem. Nossa ancestralidade nos guia. Eu acho que aí tem uma questão muito importante para mim, é como que eu assumo a ancestralidade como guia? Como que eu assumo a ancestralidade como algo que me lança para frente, para algo que a gente pudesse chamar de futuro, em certa medida. É algo muito próximo do que um autor que eu gosto muito, chamado Edouard Glissant, chama de profetizar o passado, né? Ou de que o Ailton Krenak vai dizer que o futuro é ancestral. Né? Ou seja, como que a gente dobra essa ideia de tempo sem assumir uma concepção linear e cronológica como passado, presente e futuro. Ou seja, nesse caso, o tempo ele se enuncia como um lugar, né? Nos termos da lei da Maria Martins, como um lugar de inscrição de um conhecimento que se grafa no gesto,
no movimento, na coreografia, na superfície da pele, assim como nos ritmos e timbres da vocalidade. Uma cosmopercepção e uma filosofia. Veja, tudo que eu estou tentando dizer desde o momento em que eu comecei a narrar um pouco a minha trajetória na educação matemática, ou mesmo na própria matemática, vai caminhando na direção de dizer que se há algo que reduziria a minha pesquisa, ou as coisas que eu venho pensando atualmente, esse algo se chama corpo. Só que o corpo ele não pode ser reduzido a nada, dizendo espinosistamente, né? Ou seja, o Spinoza vai dizer assim, sempre vão perguntando, sempre perguntaram o que é o corpo, né? Mas nunca perguntaram o que pode o corpo. Porque um corpo, ele é sempre uma multitude de coisas. É nesse momento que a ideia da ancestralidade como um guia, algo que nos lança para o futuro e para o passado como uma dobra permanente, né, ela vai surgindo como um meio de se pensar epistemologicamente. Bom, eu estava falando um pouco do Quilombo do Mandira, que eu vou colocar um pequeno recorte de um curta-metragem que eu desenvolvi no Mandira, e ao longo também eu vou narrando algumas situações em que vai compondo aquilo que eu chamei de tese, né? Ou seja, de que medida aquilo se afasta de uma etnomatemática para produzir uma outra coisa que eu vou chamar de pensamento quilombola, né? E não de educação escolar quilombola, ou educação quilombola. Mais uma vez, eu estou muito pouco preocupado com essas identificações e muito mais preocupado com aquilo que efetivamente acontece, e, enfim, as outras preocupações. Existem outros pesquisadores muito melhores do que eu, inclusive, que estão interessados a pensar isso. O que é um quilombo? O que pode um quilombo? O estranhamento de duas questões entra em cena. Sou a potência em Z, um zigue-zague infinito, sendas abertas à força pesada, movimento oscilante em veias rasgadas, negação e afirmação do conhecido, irresoluto e precipitante, como fundo falso, e eis que surge na arena, dançarino flamejante de intenções, descabido que desceu em terreno ocupado, misterioso como dádiva encantada, de longínquas paragens. Ninguém saberia dizer sua eternia, de que matéria se constituía, a que missão se destinava. Parece-me que estão reunidas aqui as condições para que se desenvolva uma espécie de máquina imensa, uma espécie de imenso ciclotron de produção de subjetividades mutantes. Eis o drama desta tese, a dramaturgia do encontro, o encontro das águas, das gentes, dos povos, em bagalas, nagôs, gegês, malês, alçá, portugueses, holandeses, tantos outros, em uma relação onírica com o aqui e agora. O Mandira é proliferado, amplificado em uma política da relação. Ressoa como experiência diaspórica, como prática política, como experiência de homens reconhecendo homens. Ele troca com outra a experiência de um sofrer, a experiência de uma perda de imagem, a experiência do exílio. O Mandira é um quilombo diferente de todos os quilombos. Todos os quilombos são diferenças estabelecidas pelo seu vagar, sua nomadologia, unificados em uma revolução caraíba, um manifesto desta terra, nesta terra, para esta terra. Tinha algumas pessoas que moravam lá, mas consideravam-se todos irmãos. Não eram donos do Mandira, mas tinham direito de trabalhar. Muitas pessoas moraram lá, cresceu, construiu casa, criou seus filhos. Contra as políticas das propriedades privadas, contra as porteiras dos grandes fazendeiros, dos acumuladores de posses, dos colonizadores de terras férteis, assim respondeu um mandirano, comio, antropófago.
filhos de Antônio Florencio de Andrade, dono da fazenda de arroz, Francisco Vicente, Franciscos e Vicentes, filho da escravizada, bastardo de Antônio, filhos do Brasil, de um parto não iluminado, onde a mulher foi ostracizada e a eclesiástica fundamentada. Celestrina, mulher, filha de Antônio, irmã branca de Francisco, sejam bem-vindos à fazenda do Mandira, localizada em Cananéia, cidade ilustre de Pindorama, ou do Brasil, ou Vera Cruz, ou sabe-se lá o nome. Francisco, que casou, foi pai de vários filhos. Desses ficaram João e Antônio, 2 filhos de Francisco. João era um negro super inteligente, muito inteligente. Ele aprendeu a ler e a escrever em casa. Naquela época, não tinha escola. Celestrina sabia ler porque era branca e ensinou Francisco, que ensinou a seus filhos. Antropófago, só lhe interessa o que não é seu. Filho negro, devorou irmã branca, devorou o direito da possibilidade, a leitura. Uma inteligência antropofágica não é da ordem da devoção, mas da devoração. Criar uma irmandade do nós, que não é constituída pela filiação como nas genealogias messiânicas, expressa um mundo não rubricado, baseado nas alianças de diferenças e não nas filiações identitárias. A constituição do Mandira, enquanto quilombo, é fundamentada em uma subjetividade antropofágica. Quilombo como lei do nomos, em oposição ao logos, à polis, ao falo, egocêntrico. E tudo que seja uma eterna sagração do eu. Como antropófagos, devoram os que chegam, são devorados pelos que chegam. Constitui um eu-outro como modo de ver o outro em si. Lei do antropófago. Só me interessa o que não é meu. Contra todos os coronelismos, João e Antônio se fazem Mandira, antropófagos da terra, contra as propriedades privadas, to be or not to be. Não é o que está em jogo, mas o direito de trabalho, o direito da partilha. Por sair defendendo terras aqui, ficou muito conhecido. Há relatos que ele, João, defendeu terras de grileiros até o Paraná. Lei da antropofagia, contra as elites vegetais em comunicação com o solo. Hoje, no século XXI, não precisa ser negro, não. Pobre brigar por terra é muito difícil de ganhar a questão. Nós sabemos. Imagine naquela época, um negro ganhar uma questão dos coronéis, mas a antropofagia nos une socialmente. Uma cultura antropofágica é uma contestação em vez de uma contemplação. Mandira é nome de muitas gentes, manifesto contra a verdade do mundo rubricado dos grileiros. João assina Mandira, nome da terra, do rio que divide lados, da doação da irmã branca. João se faz homem-terra como contestação à falsificação da vida. Ele se denomina João Mandira, numa relação que escapa à genealogia étnica, assumindo terra. Nós temos o direito ao território, à terra. Várias e várias e várias partes da minha história contam que eu tenho direito ao espaço que ocupo na nação. E é isso que Palmares vem revelando neste momento. Eu tenho o direito ao espaço que ocupo dentro desse sistema, dentro dessa nação, dentro desse nicho geográfico, dessa serra de Pernambuco. A terra é o meu quilombo. O meu espaço é o meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. Quando eu estou, eu sou. Esse espaço geográfico onde o homem tem a sensação do oceano, desta terra, nesta terra, para esta terra. Esta tese é um manifesto. Bom, vocês ainda estão aí, né? Oi, Vocês ainda estão aí, né? vamos aqui. Então, vou continuar, então. Estou quase terminando, Vitor. Eu vi aqui sua ligação. Deixa eu...
Então, isso, mais uma vez, me faz retomar sempre a pergunta, né? Que tipo de ancestralidade é essa que nos guia, né? Que ancestralidade é essa, ou quem são os seus guias? Essa breve apresentação, com esse pequeno curta realizado no Quilombo do Mandira, com diversas falas das entrevistas que foram desenvolvidas lá, vão compondo toda essa ideia de que é a terra o grande manifesto, né? Que não é a pessoa quilombola enquanto eu sou quilombola, mas ele enquanto a própria terra. E é a partir disso que vai concebendo toda essa ideia da Terra como ancestralidade encarnada. Ou seja, a Terra ela vai se configurando como um manifesto na medida em que ela performa a ancestralidade encarnada de um tempo, que é espiralar, que é circular, como diria o Nego Bispo, né, baseado no começo, meio e começo. Tá? Ou seja, ela se apresenta como uma materialidade cosmológica da existência. Não há aquela existência sem a Terra, assim como a Terra também não existe sem todas aquelas existências. E aí vai compondo o que a gente vai chamando de cosmofilosofia, cosmopercepção, cosmogonia ou cosmologia. Mesmo que isso tenha algumas diferenças. E essa ideia da Terra, né, ela baseia tanto uma estrutura metodológica e ontológica desses povos, a gente vai ver, por exemplo, nesse poema do Nego Bispo, ele diz: fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher, e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queime a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. É muito interessante esse poema do Nego Bispo, porque ao mesmo tempo que ele brinca com o fogo que os colonizadores vão colocando para praticar um genocídio às comunidades, o fogo também é um método das comunidades para fazer a terra ser mais fértil. Né? Ou seja, como que a terra ela se torna mais fértil para eles? Eles colocam fogo nela. Então, ou seja, quanto mais fogo, é como se ele estivesse dizendo assim, quanto mais fogo vocês colocarem, mais nós vamos nascer, mais vamos continuar existindo, mais vamos continuar se evidenciando nessa materialidade que é a Terra, porque é ela que nos cospe para fora do mundo, é ela que nos cospe enquanto forma mundo. E é a partir disso que vai se constituindo todos os meus projetos de ensino, pesquisa e extensão, agora como professor da UF, terminando a apresentação, e também da UFRJ no programa de pós-graduação em educação. Aqui é uma lista de alguns projetos que eu venho desenvolvendo, que estão em andamento, né? O de extensão, que é o Cosmologia Dissidente, que inclusive tem um canal no Instagram, que é financiado pela ProEx. A ideia desse projeto basicamente, é convidar intelectuais indígenas e quilombolas para fazer pensar questões tanto da educação, quanto da filosofia, quanto da formação docente e etc. Um projeto de ensino, que é utilizar esses dados que são produzidos pela cosmologia dissidentes, para pensar um modo de perspectivar a educação, ou seja, de que modo a gente pode assumir a educação a partir dessas perspectivas. Como que a gente pode ampliar os nossos modos de entender a educação no Brasil a partir dos nossos próprios trópicos, né? E aí vem os projetos mais recentes, Educação, Cosmologia Dissidentes, Filosofias da Diferença, uma proposta perspectivista para e na educação, já é uma tentativa minha de formalizar todos esses dados, né? É um projeto financiado pela FAPERJ, onde eu fui contemplado com o jovem cientista do nosso estado, e o segundo projeto, Oralituras Quilombolas, Modos de Profetizar o Passado, também financiado pela FAPERJ, com bolsa APQ1. Né? Esse projeto Oralituras Quilombolas, ele tem a proposta de construir um canal, né? Vai na direção do Cosmologia Dissidentes, vai construir um canal de podcast chamado Oralituras Quilombolas, onde intelectuais e lideranças quilombolas de todo o estado do Rio de Janeiro
vão passar contando um pouco sobre suas comunidades, suas lutas, suas questões e etc. Ou seja, como que a gente pode pensar uma forma de profetizar esse passado, assumindo uma perspectiva aqui no contemporâneo. E também o projeto, esse talvez seja o meu único projeto dentro efetivamente da educação matemática, mas veja que há nele uma tentativa de operar um outro modo de enxergar ou de falar sobre educação matemática, né? Nesse projeto a gente tem uma proposta de produzir um livro, estou escrevendo um livro que chama Filosofias da Educação Matemática, Espectros da Diferença, e a ideia parte essencialmente do pressuposto de que a educação matemática ela é constituída dentro de uma incompletude ontológica que faz dela uma, entre aspas, uma ciência de fronteira, e, portanto, a gente não consegue defini-la. E como a gente não consegue defini-la, a gente pode falar dela a partir de diversos aspectos. E eu chamo esses aspectos de espectros como uma forma de pensar o perspectivismo. Esse projeto é financiado pela FAPERJ, pela FAPESP e o CNPq, e envolve um acordo entre a UF, um acordo de cooperação técnica entre a UF e a Unesp. Também tem o projeto Filosofias Afropindorâmicas, propostas para uma educação ancestral, que é a construção da materialidade escrita ou arquivista de todos aqueles projetos anteriores, ou seja, nesse projeto, diversos alunos envolvidos, tanto em iniciação científica, desenvolvimento acadêmico, também alunos de mestrado e de TCC, estão envolvidos nesse projeto para transcrever as conversas que são realizadas tanto no Cosmologia Dissidentes quanto no Oralituras Quilombolas. O artesanato, coletivo de mulheres artesãs e costureiras do Mandira, que foi financiado pelo PROAC, é um projeto que está finalizando agora, que foi a produção de um curta-metragem com as mulheres artesãs e costureiras da comunidade do Mandira. E, por fim, o projeto que talvez, eu espero, que consiga unificar tudo isso, que é o Words in Quilombo. É um projeto financiado pela Brickney Academy, que vem através de um prêmio que eu recebi, chamado ODA, International Interdisciplinary Research Project, pela Academia Britânica, e a proposta principal desse projeto é produzir 5 curtas-metragens com 5 intelectuais quilombolas no Brasil, e tendo como proposta final a produção de um livro, cujo título vai ser Words in Quilombo, e, a meu ver, ele já diz muito essa minha tentativa de unificar todos esses dados, ou seja, de assumir o quilombo como uma forma de escrita do mundo e também de enunciação ou de nascedouros de mundos, né? Ou seja, o word como escrita e o wording como mundo, né? Como que a gente vai dobrando escrita e mundo como forma de enunciação. E, bom, os questionamentos que atravessam essas pesquisas e que eu vou deixar para vocês, né, para a gente continuar pensando, são esses, né? O que pode as cosmologias tropicais produzir na formação docente brasileira? Que possibilidades essas cosmologias apresentam para pensar e problematizar nossa educação, essa educação que a gente possa chamar de nossa, educação brasileira, e que línguas outras podem produzir educação no Brasil? Que a gente fica produzindo muita educação brasileira, dita educação brasileira, com línguas que não são nossas. Como que a gente pode pensar uma educação no Brasil a partir de línguas que a gente sequer conhece, mas que atravessam todos os nossos territórios, que atravessam as nossas terras, que atravessam os nossos modos também de pensar e de agir. Existe aqui para frente alguns dados, mas eu não vou trabalhar com eles agora, porque a gente já chegou no fim, e é isso. Educação ancestral seria essa educação ancestral seria a ideia de pensar uma educação que pensa muito mais pelos pés do que pela cabeça, uma educação que seja ela a encarnação da ancestralidade no aqui e no agora, ou seja, não é a ideia de assumir o passado como uma coisa que está lá atrás e que eu vou ficar com uma visão de historiador, olha aqui, uma coisa aqui atrás, né? Não. O ancestral como enunciação do presente, né? E como projeção do futuro. E nesse caso, a meu ver, né, no modo como eu venho assumindo, essa educação, ela sempre se manifesta como um manifesto, que é o manifesto da própria terra.
É uma educação, sem sombra de dúvida, para mim, eu gosto de brincar com isso, uma educação sem futuro. A gente gosta muito de pensar de uma educação para o futuro. Essa é uma educação sem futuro. Não é uma educação para amanhã. Não é uma educação como projeto, como vai colocar o Ailton Krenak tanto no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, quanto no Futuro Ancestral, no seu livro Futuro Ancestral. Bom, aí eu acho que já fica alguns dispositivos para vocês pensarem, e deixo aqui um pequeno trecho de uma fala da Beatriz Nascimento, que ela diz assim: o quilombo é um avanço, é produzir ou reproduzir um momento de paz. Quilombo é um guerreiro quando precisa ser um guerreiro, e também é o recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria, a continuidade de vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o inimigo é poderoso, e mesmo quando ele quer matar você. A resistência, uma possibilidade nos dias da destruição. É isso. Muito obrigado pela atenção. Valeu, Diego. Na verdade, eu te liguei sem querer, tá? Eu tava só mandando a mensagem e liguei. É tudo conectado aqui. Era só para lembrar do horário do intervalo, então acho que porque ele tá na hora da jantar. Aí a gente faz um intervalo de 10 minutos, nós na volta a Alan fala, beleza? Tranquilo? Então, porque senão fecha o restaurante aqui. Então a gente volta umas 8h05, beleza? Falou. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Esqueci de perguntar. Uma pergunta rápida. Fala. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Boa noite, Fala. professor. Dá para ouvir bem? Eu queria saber sobre a educação matemática quilombola, se as pesquisas elas estão estagnadas ou estão apresentando uma crescente. Como está esse campo na educação matemática? Pelo seu olhar, né, claro. Melhor responder depois. Né? A resposta É grande, é grande. beleza, então. Não, depois na volta. Valeu, gente. Vamos lá.